Aconteceu assim que a gente se reuniu num final de semana e o pessoal, vocês estão sabendo que vai chover 500, 600 milímetros? O Rio Grande do Sul decretou calamidade pública por causa dos temporais. Cidades inteiras estão submersas. A média do mês de chuvas esperadas é de em torno de 160 milímetros. A gente está falando de 4 a 5 vezes mais o volume de chuvas do mês inteiro apenas nesses dias. 128 desaparecidos, 372 feridos, mais de 1.400.000 pessoas afetadas. O rio está subindo, mas as pessoas ficaram em seus lugares, porque nunca tinha acontecido isso. Nunca tinha acompanhado tanto o nível de um rio como a gente acompanhou nesse período. Tentando entender que proporção que é isso, o que que representa, até onde vai chegar essa água, né? As estradas eram rios, não tinha mais acesso, mesmo as pessoas preparadas não estavam preparadas para o que aconteceu. E a gente não tinha visto nenhum curso, em nenhuma situação de bombeiro, todas as experiências que tivemos, né? Deslizamentos ocorriam a cada 5, 10 minutos. Chegamos à conclusão que nós tínhamos mais de 600 deslizamentos. Esta enchente nos causou uma enorme destruição. Nós ficamos com mais de 90% da cidade inundada. Mais de 12 mil pessoas atingidas. Nós não tínhamos tempo para esperar. Vidas não esperam. Solidariedade é invejável. O que o ser humano consegue quando ele tem a necessidade de ajudar as pessoas? Agora, uma cidade onde eu tenho 126 mil habitantes, se a gente juntar 14 milhões e 500 numa conta para reconstrução de infraestrutura, é uma credibilidade muito grande. Então, quando a sociedade é abalada, a gente não pensa duas vezes. O grande aprendizado foi esse. Não é o eu, é nós. Era como se essa conexão já tivesse existido antes. E se não tivesse união, muitas vidas teriam se perdido. Porque as proporções e o tamanho para a reconstrução é imensurável. Agora, se eu fosse sozinho, talvez não tinha força de nem tirar uma pedra. A gente estava aqui, a gente sabia que a gente tinha que continuar. Não sabia quando ia terminar. O que aconteceu aqui, nesse ambiente, foi algo sagrado e inexplicável. Sem glamour, nada, não. É assim, ó, precisamos nos dar as mãos para sobrevivermos todos. E foi o que a gente fez. Se deixa os egos de lado, se deixa as estrelas de lado e vamos trabalhar junto em prol de uma comunidade. Aqui toda essa área que a gente está replantando agora para produzir logo era um parreiral inteiro, desceu todo, não sobrou nada. Sobrou, dá para ver aqui, só as raízes das parreiras, olha. Era parreiral a plena produção, foi tudo lá para o rio. Vê essa cratera enorme, praticamente inviabilizou essa parte mais alta para a produção. A gente estava alguns dias antes já com essa previsão da chuva, então a gente já estava se organizando. Um dia antes, dia 30, a gente foi para a beira do rio para tirar todas as coisas das pessoas na beira do rio, na linha Alcântara e Imaculada. E a gente já estava mais ou menos
Primeiro momento tranquilo, assim, bom, a gente já retirou o pessoal da enchente. Tudo parecia ser normal, uma chuva normal, né? E veio se intensificando. Próximo à noite, então, começou algumas notícias de árvores caídas em beira de estrada, algumas barreiras caídas. E vendo isso tudo acontecendo, começou a preocupação, né? Porque eu pensei, não está normal isso aqui. A primeira imagem que eu tive era da barreira, da chuva muito forte, de ter já bombeiro junto também, que também eles já estavam já preocupados com isso tudo, com a enchente, não com desmoronamento. E a gente começou a tirar as pessoas embaixo da rede elétrica, na 431, tem a rede elétrica que passa ali, e a gente viu que estava balançando a fiação. E a gente foi passar de carro em carro que estava esperando para liberar a barreira, para descer, e a gente falou, tia, tá vendo que tá balançando, então é perigoso ficar aqui. E todo mundo olhava, é verdade, é perigoso mesmo, então a gente vai lá para o salão comunitário. Quando a gente estava no último carro, assim, a gente já tinha andado uns 15 carros que estavam ali, no último carro a gente olha para baixo e a gente viu descer o morro. E ali a gente viu o tamanho da gravidade, porque eu nunca tinha visto descer, parecia a câmera lenta, descendo assim, as árvores descendo, a gente via descendo junto. Era algo completamente diferente de tudo que a gente tinha vivido. E ali eu vi que não era normal aquilo e que a gente ia precisar de ajuda. Toca o telefone, aí amigo nosso pessoal, que é o Miguel, que tem a família dele, tem uma casa aqui embaixo na Alcântara, ele estava ali com outro amigo, e aí ele ligou gritando bem assim, ele disse, como tu conhece todo mundo, tu conhece o secretário, tu conhece o prefeito, tu conhece a brigada, liga para a aeronáutica, liga para quem for, chorando, gritando, diga uma calma, o que foi? Cara, tá caindo todos os barrancos aqui, vem pegar nós estamos presos aqui, ilhado, não tem o que fazer. Eu disse, cara, então nós vamos pela trilha, não vem pela trilha, que a trilha foi que desabou, o André tá aqui com as pernas presas e a mulher dele desapareceu. Só olhei para minha esposa e disse, agora o chamado foi bem mais forte do que eu imaginava. Então, assim, estou indo me molhar e não sei que hora vou voltar. Aí o prefeito chamou às 8 horas, digo, ligação, digo, todo mundo reunido em Faria Lemos, mas que tem o que em Faria Lemos? E aí ele começou a ser o QG, né, oficial aqui, né? E realmente aí cada hora que passava o estrago era maior. A primeira memória que me vem quando a gente fala do movimento é a gente aqui em cima. Quando me vem assim, eu fecho os olhos e me olhando daquele momento, a gente olhando, impactado por tudo que estava acontecendo. Hoje a gente olha, tem alguns ainda vestígios, né? Fendas lá no fundo. O que é hoje que era naquele dia, né? E são imagens que nunca vão sair na cabeça da gente, né? Estando nesse salão agora, até falo me arrepio, porque nesse ponto aqui eu consigo imaginar todas as pessoas que estavam trabalhando. Nós tínhamos aqui diversas forças policiais aqui, né? Entidades, pessoas civis, né? A média era 300 pessoas aqui dentro, a média. Mas nós tivemos um período de ter 500 pessoas aqui, e com frentes de trabalho diferentes. Nós aqui, eu, Marcos Carbone e Euclides Long, nós estávamos à frente do Unidos por Bento na captação de recursos, né? E na destinação de recursos avalizado pelas 18 entidades, né? Mas todos os dias eu passava horas aqui e eu via diversas frentes de trabalho, de pessoas diferentes que não se conheciam, pessoas com culturas diferentes. Era uma união, era uma harmonia, era um convívio,
né? Inclusive de aprendizado, que eu me perguntava, mas poxa vida, como é que isso está acontecendo dessa forma? Pessoas vindo aqui para ajudar, deixando, né, as suas estrelas de lado, deixando o seu cargo de presidente de lado, sendo mais um, né, soldado, estava todo mundo com o mesmo propósito. Não podemos esquecer o seguinte, a união que nós transmitimos para fora dessas portas também. Formaram-se muitos grupos em Bento Gonçalves, como toda a região, né? Não era só abrir estradas, e sim dar uma parte humana de novo às pessoas que foram atingidas, que perderam tudo, alimentação, comida, não tinham nada, nada. Chegou no dia, olha, já estão entrando em contato pedindo se nós podemos servir de base. Mas que base? Cara, quando começou a chegar avião aqui, tu não sabia nem de onde estava vindo tanto avião. Chegava muito alimento aqui, chegava medicamento, saía daqui, fazia as triagens na União de Moços Católicos, nos motoristas, e depois voltava para cá pronto, né? Aí se analisava, o que precisa na cesta? Não era só uma cesta básica, tinha que ter velas, tinha que ter medicamento de primeiros socorros, tinha que ter muita água, porque o pessoal, por incrível que pareça, os lugares aonde que a gente chegava, a coisa que mais precisava era água. O pessoal não pedia comida, pedia água. Teve famílias que estavam lá 6, 7 dias sem tomar um gole de água. A iniciativa privada ela não esperou para se movimentar. Ela foi muito rápida. Enquanto acontecia a catástrofe, ela já estava em movimento. O intuito do Aeroclube ele foi se construindo durante a operação. E pediram o que isso precisa para funcionar melhor. O que é a necessidade? Olha, se tivesse um balizamento, nós poderíamos estar recebendo aeronaves durante a noite. O que aconteceu? A iniciativa privada se juntou e levantou recursos. Tu sente uma culpa, porque parece que tu tá fora de um sofrimento, tu te sente diferente, né? E tu lidar com isso com as pessoas, com o cuidado que tá em nós, né? De cuidar do outro, do desejo que a pessoa restabeleça, retome a sua rotina, mas também a grandeza dos que puderam se mobilizar para fazer esse olhar para frente, para olhar além. Então, as pessoas que estavam aqui no Juntos pelo CAI, inclusive, muitos tinham sido atingidos. E estavam aqui porque sabiam que tinham o poder de fazer a diferença também na vida das pessoas. Se a gente não tivesse feito aquilo, de chamar todas as pessoas, de aceitar ajuda, de dizer assim, a gente não tem pernas para conseguir resolver tudo, a gente não tinha noção de quantas pessoas tinham morrido. Os voluntários nos ajudaram enormemente, pessoas que se prontificaram, me ligavam, diziam, sargento, a gente quer ajudar, a gente quer... Eu tive uma reunião com um pessoal que queria muito descer para a cabeceira da ponte, eu me reuni com eles, pedi por favor para eles não descerem, porque a gente tinha como fazer, mas a gente tinha que fazer no momento certo para não trazer mais vítimas. A gente já estava numa situação bem complicada. Numa situação totalmente atípica, a qual a gente não tinha treinamento para fazer, nós o fizemos porque o pensamento é esse, é salvar. E é isso que nos motivou, foi isso que nos levou para a serra, ainda em deslizamentos, nos levou para a cabeceira da ponte, sem a mínima condição de sair por terra, só por aeronave, foi o combustível para a gente conseguir chegar, acessar essas vítimas e retirá-las de lá. Esse ponto em específico foi a maneira que a gente encontrou de levar os bombeiros até a cabeceira da ponte para fazer o resgate das vítimas que lá se encontravam. Não tinha outro acesso a não ser essa maneira de chegar até a cabeceira da ponte. Dá mais ou menos uns 400 metros de distância e em vários pontos nesta descida existem os pontos negativos que a equipe fez o uso de cordas, de rapel para conseguir descer até a BR-470
e lá encontrar as vítimas. E eles chegaram quase ao mesmo tempo, né, Sargento? Os nossos chegando daqui, os de Bento vinham vindo de lá. Então tu enxergou eu vindo aquele... Quantos desceram? 8 nós? Não lembro quantos. Aqueles indo assim e os de Bento chegando junto, assim. E aí já foram. Eles atravessando a terra. Esse rapaz que infelizmente teve um caminhoneiro que teve perna amputada, eu acho que ele é de Bento Gonçalves, quando ele viu os bombeiros se aproximando, ele respirou fundo e disse para a equipe, agora eu tô salvo. O olhar da pessoa quando ela vê o bombeiro é impagável, é impagável. Eu acho que todo mundo teve o seu papel de heroísmo, até quem não fez um socorro, mas preparou um prato de comida para aquela pessoa que foi para o acolhimento. Então tivemos vários heróis em vários níveis, todo mundo se mobilizou. Eu acredito que o Sicredi tem no DNA ser um agente de ação nas crises. A gente nasceu dessa perspectiva. Não houve um sentimento assim de dizer, agora é o que eu faço. Não teve esse sentimento. Mas teve o sentimento e a visão, sim, de buscar entender realmente o que estava acontecendo. Esse foi o primeiro sentimento. Gente, o que está acontecendo? São as pessoas que estão realmente, qual o impacto na região, quais as regiões. E aí, como a gente tem uma ligação muito forte com várias lideranças da região, foi rápido para a gente se contatar, para a gente trocar acesso aí a presidentes de entidades, a prefeitos, né, a lideranças locais. Fala, gurizada, tá aqui, ó. O que nós queríamos tá aqui, ó. Os BD já tá tudo certinho. Vai aí na frente, o vídeo aqui atrás. É só alegria. Esse é o momento que é importante, salvar vidas. E quem estava conseguindo chegar lá para salvar vidas eram os trilheiros. A partir do contato com essas pessoas, entendemos que o desafio era o quê? Gasolina. Simples, né? Vir aqui e ver o que estava acontecendo deu para a gente perceber o quanto precisava ser algo estrutural. Não podia ser qualquer movimento, tinha que ser algo forte, né? E encontrar a organização que estava aqui, ter essa mobilização já feita, também deu muita certeza para nós que a gente podia dar um passo firme, que a gente precisava dar aquele primeiro passo para começar um movimento ainda maior do que estava acontecendo ali. E o Sicredi falou, não, a cada real que vocês arrecadarem, a gente vai dobrar. Aí todo mundo, pô, agora sim, né? A gente vai conseguir chegar aí nos 3, 4 milhões rápido, né? Que era aquela previsão inicial. Só que começou a muita gente de fora doar recurso. O pessoal olhava os vídeos, olhava o pessoal pedindo ajuda. E cada vez que alguém doava, a gente já sabia, assim, que a gente vai dobrar. Essa questão do cooperativismo, eu acho que caiu muito junto com o que a gente já estava fazendo aqui. Nós chegamos a estar num dia com 100 máquinas pesadas trabalhando ao mesmo tempo. Era uma coisa quase que inviável, a estratégia que a gente teve que fazer para ter controle. As empresas que vieram colocar as máquinas sem saber se iriam receber. E todos, né, abrindo as portas, acreditando que precisava antes ajudar, para depois ver como essa conta iria ficar. Então, realmente, o movimento Unidos por Bento teve uma expressão
muito forte, alicerçado pelo apoio do Sicredi, sim, na busca tanto de recursos também, mas tanto quanto de necessidades que nós tínhamos de contratação de serviços, né, sem saber o quanto nós iríamos arrecadar. Então se tornou dentro do propósito daquilo que a gente sempre fala no Sicredi, né, a união, a cooperação, né, da nossa comunidade. Às vezes a gente chegava aqui, tinha carros chegando com refeição que a gente nem sabia que estava chegando, que restaurantes produziam e mandavam para cá para alimentar toda essa equipe que estava aqui. Então vejam a união, o exemplo que tornou aqui para a nossa comunidade. A gente está aqui porque Deus quis, porque o deslizamento começou 1 quilômetro para cima aqui, reto à casa. E veio descendo e quando chegou aqui próximo, que ele desviou para a direita, que daí pegou os nossos farerais, mas graças a Deus a gente tá bem, está são e salvo. E eu lembro muito de um dia que a gente se reuniu aqui em círculo e eu olhei para as pessoas que estavam trabalhando, porque alguns também estavam afastados. O semblante de cada um parecia um copia e cola. Todos exaustos. E aí tu vai vendo o cansaço das pessoas, a exaustão, o desejo de desistir, porque eu tô cansado, porque eu já limpei, porque eu organizei, porque eu coloquei de volta o meu produto e veio, porque foram mercados, o comércio. Tem que retomar. Aqui agora vem a palavra resiliência, né? A nossa genética eu acho que puxa para a retomada aqui. Não vou dizer que a decisão é simples, a gente pensou em sair, né? Mas pensando bem, é melhor a gente reorganizar aqui e voltar a produzir fazendo aquilo que a gente sabe, que senão a gente vai sempre ter aquele vazio dentro da gente. Eu acho que a gente vai tirando forças, eu não sei da onde, assim, é o amor, eu acho que move tudo isso, né? Que a gente vai tirando força, meu Deus, a gente conseguiu limpar a escola, meu Deus, nós já estamos com os alunos, porque o objetivo era limpar para acolher nossos alunos, que é o principal. Tínhamos muitos livros. É uma dor, assim, de dizer, porque para um professor jogar livro fora é algo que dói na alma, né? Quando algo assim acontece, dessa proporção, qual é a primeira coisa que vem na cabeça do Gael? De desistir. Alguns perderam seus animais de estimação, alguns perderam tudo, perderam a casa. Então, era um momento que nós tínhamos que acolhê-los para esse momento de escuta, que era importante, tanto para eles quanto para nós. Por onde eu começo? E agora? Então, a nossa ideia foi sempre não tapar a ferida agora. A gente tem que curar essa ferida. A nossa vontade sempre é pensar o futuro de uma maneira diferente. O que a gente pode fazer para não passar por isso da mesma forma em pouco tempo? E a gente saiu muito fortalecido dessa história. Com grandes amizades, sim, mas pensando que a gente tem capacidade de fazer diferente, a gente tem possibilidades de construir novas histórias e sair mais forte disso tudo isso. Essa reação civil ajudou a salvar muitas pessoas. Eles foram os heróis, salvaram muitas vidas. O aprendizado que teve aqui é a humildade de quando
todo mundo foi humilde de aceitar o conhecimento de cada um e unir o conhecimento que cada um tinha, é que foi um sucesso. Nós somos impotentes diante da força da natureza. E para superar isso, não tem outro caminho a não ser um abraçando o outro, um ajudando o outro. Sozinhos não somos ninguém. Ninguém mesmo. Eu diria que tudo isso é um legado para nós, para a comunidade, para o estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. E eu acho que essa união tem que servir de exemplo, né? As nossas façanhas. O povo solidário construindo junto, a gente conseguiu dar essa volta por cima e mostrar que realmente juntos a gente consegue reconstruir o que tínhamos e por vezes melhor ainda. Eu acho que é na crise que tu mostra verdadeiramente a tua essência. É no momento de crise, no momento de tensão, no momento que você é testado, no momento que o resultado não está legal, é ali que você mostra a verdadeira essência. E acho que a gente tem cumprido com esse papel. A partir da dor, do impacto que aconteceu na região, houve uma mobilização sem precedente. A colaboração veio de todo o Brasil. As pessoas estavam mobilizadas. Se a gente pudesse trazer dessa experiência, olhar para frente e poder pensar assim, a mesma mobilização, o mesmo engajamento pelo amor. Pelo amor do desenvolvimento da sociedade, pelo desenvolvimento das coisas que estão ao nosso redor. Por que a gente não age assim?